Oi, pessoal, tudo bem? Continuo sendo o professor Joaquim Lopes. Esse é o canal Por um Texto Acadêmico. Hoje vou trazer para vocês aqui mais uma candidata real a um programa de pós-graduação. Dessa vez é para o doutorado, tá? Mas você que está se preparando aí para o mestrado, as perguntas seguem a mesma lógica. É claro que cada temática, cada projeto tem as suas perguntas diferenciadas. Eu estudo o projeto de pesquisa e faço perguntas direcionadas a cada projeto. Você que também quer fazer uma simulação de entrevista de mestrado, você pode solicitar. Tem um link aí com os meus contatos aqui na descrição. Ok, como dito, estamos aqui com uma candidata real. Dessa vez, olha só, tivemos um upgrade aí e vamos para uma candidata real a doutorado. Então, você que caiu nesse vídeo aí esperando que fosse um candidato, uma candidata ao mestrado, você vai hoje apreciar e conhecer a Cimeia Marinho, candidata ao doutorado, mas você que está pretenso aí para o mestrado, não se preocupe. As perguntas normalmente têm a mesma base, seja voltada ali para o lado do referencial teórico, da metodologia, objetivos, justificativas, e as dicas são bem similares. Então, você que é inscrito ou inscrita no canal, está convidado, convidada a participar conosco e conhecer um pouquinho mais sobre a Cimeia. Tudo bem, Cimeia? Seja bem-vinda ao canal Por um Tudo Texto bem. Acadêmico. Obrigada, professor. Muito bem. Então, vocês que já acompanham o canal sabem mais ou menos como funciona, né? Eu vou deixar a Cimeia se apresentar. São dois vídeos, na verdade. Nesse primeiro vídeo, eu vou deixar ela fazer tal qual ela acha que está cumprindo o edital, como se ela estivesse chegando aí sem essa simulação, fazendo de conta que eu sou o próprio examinador e aqui ao meu lado tem vários examinadores para sabatiná-la. Então ela vai discorrer da forma que ela achar adequado. Ao final, farei algumas dicas, darei aqui algumas informações para ela e vou enchê-la de perguntas. Ela vai cumprir o tempo que ela acha adequado. Eu vou sair do tempo que normalmente eles vão fazer perguntas, porque eu quero me estender para que ela possa se apropriar aí o máximo possível dessas informações, dessas dicas. Vou enchê-la de perguntas e espero que possamos contribuir para quem está no canal. Tá bom, Cimeia? Vamos lá começar? Preparada? Sim, Nervosa? um pouco. O pessoal diz aqui no canal que eu pego bastante no pé. Coitada da Ariela, né? Você assistiu ao vídeo da Ariela, Assisti. né? Peguei no Sim, pé dela? Peguei não, excelente. né? Não, Vamos lá, então, necessário. só para deixar você bem à vontade e tirar um pouco da tensão, mesmo sendo uma simulação. Então, vamos lá, senhoras e senhores, inscritos no canal, com vocês, a senhora Cimeia Marinho, candidata a um doutorado. Vamos lá, a gente vai conhecer qual é o programa, qual é a cidade, quem é esta pessoa que está me encarando aqui. Vamos lá. 3, 2, 1, a palavra é sua. Olá, pessoal, professor, boa tarde. Eu sou a Cimeia Marinho, sou formada, graduada em Direito, mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade Federal do Tocantins, servidora pública federal.
E estou aqui pleiteando, né, a vaga para o programa de doutorado em desenvolvimento regional da UFT. Sou de Palmas, Tocantins. O título do meu projeto de pesquisa é Desenvolvimento de um plano diretor para o Sistema de Inovação do Estado do Tocantins. A minha pesquisa, então, tem como tema o Sistema Regional de Inovação e Desenvolvimento Regional e como objeto empírico de estudo o Sistema de Inovação do Estado do Tocantins, que tem como intuito, né, a pesquisa desenvolver uma proposta de plano diretor de inovação para o Estado, por meio de mapeamento dos ecossistemas de inovação do Estado, para direcionar o governo do Estado, do Tocantins, no fomento ao desenvolvimento regional por meio da inovação. Então, esse plano diretor de inovação, ele pode ser considerado um instrumento mesmo para auxiliar o governo para organizar o seu sistema estadual de inovação. Há 2 anos eu desenvolvo pesquisa sobre o cenário do sistema de inovação do Estado do Tocantins, é uma pesquisa que foi iniciada no meu mestrado, e um dos diagnósticos da pesquisa desenvolvida até aqui é que no Estado do Tocantins há um campo fértil de inovação, com diversos atores da inovação e tem ecossistemas, né, de inovações promissores. Mas, por outro lado, acontece que falta planejamento estratégico governamental e não há um sistema de inovação estadual articulado que conversa entre si. Então, dessa referida pesquisa, resultou uma proposta de lei, a qual apresentamos na Assembleia Legislativa e atualmente tramita. E o intuito, então, deste projeto aqui de doutorado é dar continuidade nessa pesquisa, porque há uma harmonia entre a linha de pesquisa do programa, que é desenvolvimento regional, com o instrumento ao qual eu pretendo desenvolver como proposta na pesquisa. Ou seja, existe um elo entre os institutos Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Sistema Regional de Inovação. Bresser Pereira, que é um dos teóricos que estudei para desenvolver esse projeto, afirma que o desenvolvimento econômico é um processo histórico de acumulação de capital, né, incorporando conhecimento técnico que aumenta o padrão de vida da população. Outro teórico também interessante que confirma o nosso estudo é o Campolina Diniz, que ao reinterpretar Celso Furtado, afirma que um dos pilares do desenvolvimento regional é entender a complexidade das relações entre agentes e atores no território. E ainda, Celso Furtado, ele consegue demonstrar, na pesquisa dele, que as desigualdades são produtos das formas, do tipo ou da forma que se introduzem e distribuem as modernas tecnologias. Ou seja, os processos inovativos estão diretamente relacionados às desigualdades sociais. Então, ao estudar diversas referências teóricas, percebe-se de forma mínima que o papel do Estado é unir os diversos atores regionais e locais para utilizarem de forma promissora os seus potenciais na ciência, na tecnologia e na inovação, para trazer o desenvolvimento econômico para o Estado. Então, o objetivo geral da pesquisa, desse estudo, é pesquisar um sistema estadual de inovação do Tocantins, com o intuito de defender a tese de que o Plano Diretor de Inovação é um documento capaz de auxiliar o Estado na implantação na sua agenda do tema inovação, a partir de ações planejadas com gestão social, as quais essas ações podem viabilizar o crescimento das interações, né, desses atores que hoje não conversam entre si, para trazer o desenvolvimento econômico para o Estado, melhorar esse desenvolvimento econômico. Então, a partir desse objetivo geral, foi proposto, né, eu proponho 6 objetivos específicos, que é, o primeiro, revisar os planos diretores de inovação dos estados federativos, para a gente ter uma possibilidade de comparar como está acontecendo em outras realidades, mapear o sistema de inovação do estado do Tocantins, construir um relatório sobre esse mapeamento, para a gente ter conhecimento de como está esse cenário atual, fazer uma consulta pública com esses diversos atores, trazer esses atores para dentro da nossa pesquisa, conversar com eles, e elaborar uma minuta do plano diretor de inovação, e na 6ª etapa é validar esse documento por meio aí da apresentação para as autoridades e para a academia, e por meio de um artigo científico também, e também para a banca de defesa.
Quanto à metodologia, a pesquisa ela é qualitativa, de cunho aplicada, porque ela visa entregar uma possível solução para um problema específico, com o intuito, então, de alterar aí a realidade regional do nosso estado, né, por meio de ações estratégicas de governança que estarão traçadas dentro desse plano diretor de inovação. É uma pesquisa descritiva e exploratória, descritiva, porque tem como um dos objetivos específicos mapear, descrever esse sistema de inovação do Estado do Tocantins, com o intuito, então, aí, de gerar um relatório, que também vai ser um outro produto, né, gerado da pesquisa, esse relatório, com essas informações aí realistas do nosso cenário de inovação do Estado. Também é uma pesquisa exploratória, porque se valerá de diversos instrumentos, como revisão bibliográfica, de estudo, de teses voltada para o desenvolvimento regional. Também se valerá da realização de entrevistas, né, com os atores da inovação presentes no Tocantins, com o intuito aí de mapear as vocações e potencialidades da região em termos de inovação. A pesquisa, então, ela percorrerá aí um caminho de 6 etapas, né? Na primeira etapa, vai compreender fortemente o formato exploratório, por meio da revisão bibliográfica e buscas em sites oficiais de governos federal, municipal e estaduais, de planos diretores de inovação em vigência nesses diversos entes federativos. A segunda etapa, eu pretendo fazer um mapeamento dos setores prioritários estratégicos, identificar aí os atores, os ecossistemas do Tocantins. Na terceira etapa, pretendo construir, então, um instrumento, um relatório, né, sobre este mapeamento do ecossistema do Tocantins, onde vai estar caracterizado os nossos diversos ecossistemas de inovação. Na quarta etapa, eu pretendo, então, fazer uma consulta pública, né, que vai ser, assim, um evento de proporção grande, estadual, trazer os diversos atores para dentro deste evento, e através de workshop, de mesa redonda, com ênfase midiática e em harmonia com as agendas, né, com as agendas desses atores, tanto do governo quanto dos atores de inovação. Na quinta etapa, então, será o momento de elaborar a minuta do plano diretor de inovação, com fundamento nas etapas anteriores, e na sexta etapa será o momento de validar esse documento, né, por meio, então, aí de um artigo pronto, enviar para a revista e publicar, por meio da banca de defesa do doutorado, e também por meio de apresentação para as autoridades do nosso estado do Tocantins. A proposta, então, de um plano diretor de inovação para o Tocantins está diretamente relacionada com o desenvolvimento regional, que é linha princípio deste programa de doutorado. A inserção da inovação, então, como elemento importante no desenvolvimento do Estado do Tocantins tem sido um desafio muito grande, e isso nós conseguimos ver já na pesquisa realizada até aqui no mestrado, né? Não há uma evolução constante, há, ao contrário, uma involução a cada governo. Há uma podação, uma restrição ou desfazimento de estruturas já construídas a cada governo no Estado. Portanto, essa pesquisa ela pode contribuir de forma significativa para o crescimento endógeno dos ecossistemas de inovação do Tocantins. Eu agradeço à banca pela disposição para avaliar a proposta do projeto de pesquisa e me coloco à disposição para a arguição. Obrigada. Obrigado, Cimeia. De nada. Você fechou em 9 minutos. Eu anotei aqui algumas coisinhas, algumas informações importantes, mas eu vou guardá-las para o final da nossa conversa aqui. Eu vou direto para as perguntas. Tá bom? Então, de modo formal, candidata Cimeia Marinho, obrigado pela defesa, pela apresentação da sua pretensão de tese, né, do seu projeto pretendido a uma futura tese de doutorado na Universidade Federal do Tocantins, no campo universitário de Palmas, doutorado em desenvolvimento regional.
Conferem? Confere. Vamos lá, algumas perguntinhas aqui. Certo, Eu queria. Algumas dessas perguntas, Simeia, vão parecer repetitivas, mas a pretensão é fazê-las por vários ângulos possíveis, de certo, várias formas possíveis, para você perceber cada pergunta e formular cada resposta nesses ângulos que são possíveis para a mesma pergunta, para o mesmo questionamento. Tudo bem? Vamos certo. lá. Em sua opinião, Simeia, qual a função do Estado diante da necessidade de fomentar a inovação tecnológica? Certo. O Estado, ele tem um papel de articular e integrar, né? Porque nós temos a academia daqui, a ciência, a academia, né? Institutos tecnológicos desenvolvendo pesquisa e gerando tecnologia, e nós temos o mercado aqui, desse outro lado. Então, o governo, ele tem esse papel de integrar ambos, né? Fazendo um tripé. Diversos atores chamam de tripé, onde tem o Estado, a academia, a ciência, né, desenvolvendo a tecnologia, o mercado, que é a indústria, que é o empreendedorismo, e o governo no meio fazendo esse elo, essa integração. Então, o papel do Estado seria integrar, fazer uma ligação entre a ciência e o mercado mesmo, o empreendedorismo, a indústria. Muito bem, obrigado pela resposta. Me diga uma coisa, Simeia, o que foi que despertou em você o interesse por esta temática? Eu vi no seu projeto que isso já começou lá no mestrado. E o que que despertou o interesse nesta temática em você? Certo. É, associar uma pesquisa de doutorado a uma pesquisa que já vem sendo desenvolvida e que já trouxe bons frutos para o Estado, né? No caso, nós temos um projeto de lei que foi construído por nós no mestrado, é a Lei 596 de 2022, está em trâmite na Assembleia Legislativa e está sendo discutida atualmente pelo governo, pela Fieto, por diversas entidades que têm interesse na inovação no Estado. Então, assim, continuar essa pesquisa a nível de doutorado pode trazer e contribuir tanto para o programa, né, pode trazer uma visibilidade para o programa dentro do Estado de forma maior, e também para o próprio Estado, porque o Estado, ele vai continuar tendo essa assessoria, né, assessoria, como diz a banca do meu mestrado, o Estado vai continuar tendo essa assessoria da academia, né, por meio do nosso estudo, da nossa pesquisa, e entregar um documento que ele poderia pagar muito caro, né, para alguém desenvolver, e nós vamos estar aqui desenvolvendo dentro da academia, e entregando para o governo um documento muito importante para o nosso desenvolvimento regional. Então, isso me fez, né, escolher aí esse tema. Muito bem, obrigado pela resposta. O que que levou você a chegar especificamente assim àquele estalo? O que que fez você chegar a esse problema de pesquisa? Você falou um pouco aí muito bem sobre a sua temática, mas o X da questão, Entendi. o que que levou Certo. você a chegar ao X da questão, aquela questão específica que você quer responder na sua pesquisa? Ótimo. O que foi? Ao conhecer o Sistema Regional de Inovação do Tocantins no mestrado, nasceu um desejo mesmo, de entregar um produto para o Estado, através do estudo científico, que possa contribuir de forma efetiva, né? Ou seja, para o desenvolvimento do Estado de forma endógena. O que que é isso? Não fazer com que coisas de fora, inovação de fora, a gente traga para cá para poder crescer, não fazer com que o que que nós temos aqui que podemos fazer com que cresça, né? Que foi um dos referencial teórico estudado por nós aí, proposto até no edital, que fala que a inovação ela traz melhoria para a vida da sociedade quando ela acontece de forma endógena, sendo desenvolvida de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, isso fez acender essa vontade de propor um plano diretor de inovação aqui para o nosso estado, né, a partir de uma pesquisa já daqui e de uma acadêmica e de um programa
de pós-graduação nosso também. Então, isso fez com que eu escolhesse exatamente esse objeto aí, né, delimitar dentro que seja o Estado Tocantins, que seja o sistema de inovação do Estado Tocantins. Muito bem. Considero respondido. Mais uma pergunta respondida. Eu queria só voltar a falar nesse trechinho aqui que tem lá no seu projeto. Você aponta no seu projeto que já vem trabalhando nessa linha de pesquisa desde o seu texto do mestrado. Você passou esses 2 anos trabalhando dentro dessa temática. Eu queria que você falasse especificamente sobre essa lacuna que você, de repente, não cumpriu lá na sua dissertação, e ao fim da dissertação, você pensou assim: olha, de repente eu vou aprofundar isso, até porque o seu mestrado é recente, né? Eu vou Sim, aprofundar isso numa pesquisa mais certo. específica, como complemento. O que Uhum, faltou então lá no mestrado uhum, que você vai trazer já que a palavra-chave da sua proposta de tese é inovação, o que você vai trazer realmente como inovação, como complemento no seu futuro doutorado? certo. É, o, o, o mestrado eu comecei propondo, tanto que eu fiz defendi o pré-projeto para a banca, né, o projeto não foi a dissertação, como uma política de inovação para o Tocantins. No entanto, no decorrer da pesquisa do mestrado, nós compreendemos, nós verificamos que não seria o melhor caminho a política de inovação. Então, naquele momento, eu e o orientador também chegou fomos juntos no estudo, nós conseguimos construir uma timeline da história da inovação do Tocantins e conseguimos perceber que a nossa legislação e a nossa estrutura atual do sistema de inovação do Tocantins, ela está totalmente desarticulada e a legislação não conversa com a legislação nacional. Então, naquele momento, não seria um momento promissor para fazer uma política de inovação, e sim organizar a casa por meio de uma lei estadual de inovação, que é a proposta que está tramitando. Então, esse desejo da política já foi no início do mestrado. No entanto, a gente percebeu que seria a posterior, seria algo para o doutorado. Então, a gente arregaçou a manga, porque foi um trabalho muito mais árduo, construir uma proposta de lei, né, do que uma proposta de política. Então, naquele momento, no mestrado, a gente partiu para o caminho, deixamos a política de inovação para posterior e trabalhamos, então, uma proposta de lei de inovação que a gente intitulou, né, e também a Assembleia Legislativa intitulou esse projeto de lei como Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Tocantins, conversando com todo o arcabouço das leis nacionais que nós temos hoje de inovação. E isso vai trazer uma nova estrutura para o fundo de ciência e tecnologia que a gente não tem hoje, vai trazer uma nova mudança, porque nós também temos uma proposta de emenda na Constituição do Estado para a palavra inovação dentro da Constituição, vai trazer uma mudança na estrutura governamental, nas secretarias, essa proposta de lei. Então, agora no doutorado, é o momento da gente pensar o posterior. Como vamos implantar essa proposta através, então, desse plano, né, diretor de inovação? Muito bem, considero respondida. Percebeu que eu fiz a mesma pergunta de 3 ângulos diferentes, só para Sim, você realmente bater em cima disso, frisar bem, tá? Porque ela pode vir por vários lados possíveis, com várias formulações possíveis, e isso vai servindo realmente para você treinar essa resposta que é direcionada ao seu objeto real de pesquisa, que é que você espera realmente disto. Tá? Vamos em sim. frente. Cimeia, Sim. tendo em vista que você já tem textos tramitando aí ou transitando no legislativo, como projetos de lei e tudo, qual a sua análise sobre esse tipo de pesquisa que rompe ali as 4 linhas do texto acadêmico
e cumpre outras funções. Funções essas, sobretudo no aspecto social. Como é que você vê o texto científico, o texto acadêmico, rompendo as quatro linhas do texto e cumprindo funções sociais? Excelente. Eu acho, assim, de grande relevância a pesquisa, né, científica, ela trazer essa possibilidade de discutir com quem vai ser atingido pelo aquele resultado de pesquisa. Então, é de grande importância gerar um produto, né, através de uma discussão com os próprios atores, né, ali da inovação, com o mercado, com a academia, com o governo. Então, eu vejo que pode trazer resultados efetivos, né, e executáveis. Outro ponto também é que pode servir como guia para outros estados da federação, né, que a gente vê que inovação ele é um tema debatido por todos os estados. Quando a gente faz a revisão das leis de inovação, né, que foi feito no meu mestrado, a gente percebe que a maioria dos estados ainda está caminhando para fazer, outros têm, né, 10 já tem, mas a maioria está desatualizada, a lei de inovação. Então, assim, a gente percebe que vai trazer ali uma contribuição de forma nacional, esse estudo, né, além de trazer também contribuição para os municípios, né, o município do Tocantins, vendo que o Estado tem uma orientação, um plano diretor, automaticamente os municípios podem seguir, né, também esse caminho de montar os seus planos diretores de inovação municipais. Ok, Simeia, então eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre o produto final da sua pesquisa, sobre o resultado. O resultado vai ser exposto por meio de que especificamente? Certo. O resultado da pesquisa vai ser o texto dissertativo, né? Mas nós construiremos, elaboraremos o plano diretor de inovação, uma proposta de plano diretor de inovação para o Tocantins, né? E dentro desse plano diretor, nós pretendemos trazer ações estratégicas, né, que podem nortear o governo, e essas ações elas vão ser personalizadas para o cenário do Tocantins, com características da nossa realidade, para trazer essa maior integração entre os atores de inovação, o mercado, a indústria, a academia e o governo, né? Então, assim, a proposta do plano diretor de inovação pode refletir diretamente ali nas pequenas e médias empresas, no crescimento econômico, que isso é sinal de melhoria para a vida da sociedade, como afirma aí um dos referencial teórico estudado, Bresser Pereira. Muito bem, obrigado pela resposta. Eu queria saber como é que é a sua trajetória acadêmica, como é que é a sua trajetória profissional também, como é que essas trajetórias podem contribuir para as reflexões Certo, acerca do seu projeto de pesquisa. certo. É, eu sou graduada em Direito, né? Em Direito pela Universidade do Estado do Tocantins, e, e aí eu venho estudando a questão do Estado, aí desde a minha graduação, onde eu optei por fazer direito tributário na minha dissertação, e eu tive que estudar Estado dentro do direito tributário, né, o Estado como um dos entes principais no tributo, e aí na UAB também, né, acabei escolhendo tributário, estudei bastante a questão do Estado, e, como servidora também pública, né, sou servidora pública federal no Instituto Federal Tocantins, na área da educação, né, então é importante. No entanto, eu voltei ali para a pesquisa somente quando eu iniciei o mestrado. Eu passei de 2015 a 2019, final de 2019, é, pretendendo entrar, né, no mestrado, na pós-graduação, e entrei no mestrado do Profinit, da UFT, e ali eu já comecei a estudar e pesquisar sobre os sistemas de inovação do Estado, sobre o papel do Estado frente à inovação, ali na área de inovação.
Então, eu obtive algumas experiências durante essa jornada acadêmica, com aulas de especialização, dei aula na especialização em inovação do FT, como convidada pelo coordenador, né, coordenador do mestrado e coordenador do curso. Fiz algumas palestras também, está lá no meu currículo, como na jornada de iniciação científica, tudo voltado também para inovação. Atualmente, eu estou como assessora de propriedade intelectual do Núcleo de Inovação Tecnológica, na diretoria de inovação do Instituto Federal, então isso também soma. Auxiliei na organização das apresentações dos fóruns do Congresso Internacional de Inovação. Desse fórum, eu acabei organizando um livro, né, com essas apresentações, com esses textos apresentados pelos alunos da especialização em inovação. Nós montamos um livro, do qual eu fui uma das organizadoras com o coordenador, e também tenho 2 capítulos de livros publicados, os quais também são voltados para a inovação. E tem um artigo que está sendo aí analisado por algumas revistas científicas e espero ansiosa pela publicação, que ainda não foi publicada. Então, acredito que a minha trajetória acadêmica vem a somar, sim, com essa pesquisa, com essa linha de pesquisa. Muito bem, obrigado pela resposta. Eu queria falar um pouquinho sobre os seus objetivos, citados aqui no seu projeto. Você elencou um objetivo geral, juntamente com 6 objetivos específicos. Pergunto a Certo. você como é que você imagina, ou como é que você tem ciência de que os objetivos específicos completarão o objetivo geral que você escolheu? São passos para você chegar no objetivo geral? São caminhos? Como é que eles vão complementar a ponto de chegar no objetivo geral bem delimitado? Sim. Bom, eu tracei aí inicialmente 6 objetivos, né, específicos, e pretendo que cada objetivo específico desse seja um caminho que deverá ser percorrido para poder chegar no objetivo geral. No entanto, eu acredito que no decorrer aí do programa, né, com as disciplinas, com a orientação da professora, eu acredito que possa ser que esses objetivos específicos tendem a alterar, né, mudar a proposta, ou então diminuir ou aumentar, né, então eu vejo que esses que tracei inicialmente 6, hoje, com a pesquisa que eu tenho, com o conhecimento adquirido até aqui, eu consigo identificar que esses 6 são possíveis levar ao objetivo geral, né? No entanto, eu acredito também que com as primeiras orientações, com as disciplinas que eu vou ir aprender, né, possa ser que esses objetivos específicos tendem a serem alterados também. Mas, com o conhecimento hoje que eu tenho, eu acredito que esses 6 são suficientes para chegar ao objetivo geral. Simé, obrigado pela resposta. Tem uma pergunta que você meio que respondeu nessa anterior, mas eu queria saber se você considera que o seu projeto tem flexibilidade ou se você mantém ele rígido, que não possa ser modificado por uma sugestão desta banca ou por sugestão possível do seu futuro orientador, futura orientadora, ou de possíveis professores do programa que de repente te direcionem, Cimeia. Eu acho que de repente o seu projeto, a sua tese pode caminhar por esse lado. Como é que você recebe esse tipo de informação, de orientação? Sim. Professor, eu entendo que na pesquisa, na academia, nós estamos fazendo uma pesquisa científica, né? Então, preza-se pela busca da verdade. Então, a orientação, né, do meu orientador, o programa com as disciplinas, vai me levar para um caminho sempre melhor. Então, o que que eu compreendo? Eu compreendo que pode sim haver uma melhoria constante, né? E não cabe eu, na minha pesquisa, no meu estudo, falar que não mudo. Por quê? Porque hoje eu tenho esse entendimento desse projeto, mas com o decorrer ali do progresso do estudo, né, das orientações, com certeza, das leituras propostas pelo meu orientador, com certeza vão agregar,
agregar novos conhecimentos. E isso levará ao orientador e me levará, pode ser, para outros caminhos, né? Outro objetivo geral, outros objetivos específicos, e até mesmo, quem sabe, do tema, né? Então, tudo aí vai do caminho que a gente vai seguir estudando, lendo. Acho que é isso, professor. Muito bem. Considero respondida. A ideia dessa resposta é realmente aceitar a flexibilidade, né? Se colocar à disposição, sempre à disposição, não é mostrar que o seu projeto é descartável e qualquer pessoa pode dizer, olha, não presta, essa temática não é relevante, não. Diante da apresentação de considerações relevantes, você vai ponderar juntamente com o seu orientador. Não é porque um professor, eu vou dizer que o termo qualquer, mas não é um qualquer. Não é um professor qualquer que vai dizer, olha, eu acho que você deveria mudar completamente a temática da sua pesquisa e isso faria você mudar. Não é se demonstrar para a banca que você está aberta a qualquer tipo de mudança, mas uma proposta relevante que possa ser analisada, sobretudo o seu orientador é que vem trazendo ali a palavra final sobre isso, mas obviamente em comum acordo com você. Afinal de contas, o objeto de pesquisa é seu, você se planejou para essa pesquisa, se propôs essa pesquisa porque descobriu essa lacuna ou essa sequência que você já vem trabalhando, então tem importância. Não é qualquer situação que vai fazer você abrir mão disso, né? Então, a resposta vai muito por esse lado e você respondeu de forma satisfatória. Eu queria saber de você, Simeia, como é que está a sua disponibilidade? Você sabe aí, diante do cronograma que você tem a cumprir, você sabe que tem alguns semestres e como é que está a sua disponibilidade de tempo, disponibilidade psicológica? Você saiu aí de um mestrado que o mestrado tem aquela correria e tudo. Como é que está a sua disponibilidade nos vários fatores que possam englobar essa palavra? Certo. Terminei o mestrado, né? O mestrado me trouxe, assim, um amadurecimento em relação à organização desse cronograma, né, de estudo e trabalho, porque foi um mestrado profissional. Então, o mestrado profissional, a gente não abre mão do trabalho. Então, eu não tive licença, trabalhei, estudei, desenvolvi ali o meu projeto, né, e engravidei e ganhei neném, tudo junto. Mas, em relação ao doutorado, eu tenho me organizado para isso, porque eu sei que é muito mais denso e muito mais complexo o que eu tenho que entregar. De que forma que eu tenho me preparado? Abrir mão de advocacia por um período, né? Já abri mão, porque eu sou advogada, e já estou me organizando junto à minha instituição federal, né? Que eu faço 6 horas lá, já estou me organizando para me poder pedir uma licença para poder me dedicar ao doutorado, porque eu tenho interesse de estar no doutorado e de participar de projetos de pesquisa, de participar de congressos, de escrever e de publicar, porque as minhas publicações são poucas. Então, eu quero usar esse momento para me dedicar a isso. Então, eu estou me organizando para isso também no meu setor de trabalho, né, no Instituto Federal do Tocantins. Muito bem, considero respondido. Você falou sobre os campos profissionais que você abarca, né? E falou sobre cada um deles e como vai se ausentar de cada um deles para que haja realmente dedicação que é requerida, né? Como você falou, no doutorado é um pouco mais denso, é um pouco mais ali em cima, mas é assim mesmo. Respondeu a contento. Eu queria falar com você um pouco sobre essa questão teórica. Você consegue destacar um teórico ou alguns teóricos que são assim? Você falou, já citou alguns aí no decorrer da sua apresentação, já deu para entender, uma vez que você trouxe
A sua apresentação já deu a entender que eles têm uma certa importância, mas eu queria saber quais são os teóricos assim que você de repente, eu não posso deixar esses de fora da minha pesquisa. Existem Uhum. esses, ou esse teórico, ou esses? Sim, não existe um, existem vários, né? E dentre eles eu cito Schumpeter, né, que ele conceitua inovação, é o clássico de inovação, não só aqui no Brasil, mas em âmbito mundial, é o Schumpeter. Para conceituar inovação, compreender inovação, todos nós temos que passar por ele. O Bresser Pereira, para a gente compreender desenvolvimento, progresso e crescimento econômico, né? O Bresser Pereira, muito conhecido economista. Cassiolato e Lastres, né? Que são dois no estudo dos sistemas de inovação e as implicações políticas desse sistema. E o Campolina Clélio Diniz, né, que traz grandes contribuição ao ele escrever sobre Celso Furtado. Celso Furtado é importante, mas reescrito por Clélio Diniz, né, que é um outro autor, traz uma clareza e uma dinamicidade muito grande para a gente ler Celso Furtado. Então, eu posso citar esses como indispensáveis, né? Muito bem, respondido. A ideia realmente é essa, você trazer à luz alguns teóricos que têm importância realmente, que não podem ficar de fora da sua pesquisa, tá? Porque muitos deles a banca já conhece claramente, e se não tiver na sua pesquisa, eles vão falar isso na hora que estiverem fazendo a entrevista. Ah, você deveria ter citado esse, ou então sugerir, olha, no decorrer da sua pesquisa é interessante você trazer o teórico tal, porque ele é uma grande referência nesse campo temático, tá? Mas a sua resposta foi realmente a contento. Simeia, eu queria te fazer uma pergunta. Muito desses teóricos que você vai precisar trazer aqui para o seu texto, eles vêm de outros idiomas, vêm de outros textos, de outros idiomas. Eu queria saber como é que está a sua relação, uma vez que o seu edital solicita de você dois idiomas, o espanhol e o inglês. Como é que está a sua relação com esses idiomas? No mestrado, eu tive que fazer uma, né, foi espanhol, e aí eu já estou atrás de aprender o inglês, né, porque tenho me deparado com textos nessa língua, para poder fazer essas leituras, então eu leio pouco, né, leio pouco, e inglês, e busco, né, tenho separado um tempo aqui no meu cronograma também para melhorar ainda mais a minha leitura no inglês. Muito bem, respondido. Porque a ideia realmente é essa, é leitura e interpretação nesses textos. Nenhum programa, pelo menos do Brasil, que eu saiba, vai te pedir fluência no idioma X e idioma Y. Vai te pedir leitura e interpretação de texto, que é o que a proficiência em língua estrangeira vai te trazer, né? E a resposta foi neste rumo, que só não deixa muito claro que você tem pouca leitura Uhum. de textos dessa área. Me pareceu que você é melhor no espanhol do que no inglês. Entendi. Me corrija se eu estiver enganado. Eu falei isso mesmo. Aí é só para não parecer que a sua leitura no idioma, em um dos idiomas, é ainda carente, Entendi. deficitária. Para não parecer, não estou dizendo que pareceu totalmente isso, mas só para não parecer. O que precisa é você não deixar brecha para que eles pensem assim, ah, mas tem tanto texto em língua inglesa nesse campo temático e ela vai ter dificuldade, né? Para que não pareça isso, entende? Entendi. Pois bem, mas respondeu a contento, certo? Uma pergunta que você fala muito sobre política pública e eu queria trazer uma citação que você utilizou no seu texto de um teórico que você intitula Amaral.
Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução ou não de um problema da sociedade. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você considera a sua pesquisa como uma contribuição a ser interpretada futuramente como uma política pública, tendo como objetivo resolver uma espécie de problema da sociedade? Sim, eu considero a minha pesquisa sim, E por quê? porque o plano diretor, né, de inovação, ele poderia até ser nomeado como uma política, né, uma política de inovação. E quando a gente fala de inovação para o governo atuar, ele não é uma indústria, o governo não é um empreendedor, ele não é um mercado, ele é o governo. Então, ele vai atuar junto ao mercado por meio de políticas públicas, né? Por exemplo, as licitações ser voltadas, do governo ser voltadas para as inovações tecnológicas geradas pelas instituições do Estado, né? Facilitar a compra, o Estado abrir laboratórios de inovação nas suas diversas instituições para desenvolver produtos de solução para o próprio Estado. Então, tudo são políticas que vai trazer melhoria na educação, melhoria na ciência, na tecnologia e inovação. Então, eu acredito que sim, que todas essas ações estratégicas vão estar dentro do plano diretor. Então, será dessa forma que o plano diretor será, sim, uma política pública de Estado. Muito bem. Percebe que essa pergunta ela poderia ter sido feita simplesmente igual a que eu já fiz. Qual a relevância da sua pesquisa? Né? Por isso que eu estou te falando sempre que Verdade. eu estou trazendo a mesma pergunta por vários ângulos. Essa eu te provoquei um pouco, porque eu fui buscar lá no teu texto uma fala que você tinha usado de um teórico afirmando isso, e aí deu o gancho para saber se você considera a sua pesquisa tão relevante a ponto dela se tornar uma política pública. É uma pergunta básica que foi transformada, mas o basicão da pergunta era qual a relevância da sua pesquisa, Legal. entende? Então eu estou trazendo a mesma pergunta várias vezes por ângulos diferentes, repito isso. Ótimo, E você está ótimo. se saindo muito bem. Obrigada. Eu queria que você me falasse um pouquinho aí dos procedimentos metodológicos que você vai executar a sua pesquisa. No seu projeto, você faz um passo a passo ali, etapa um, etapa 2. Queria que você fizesse um resumão e me falasse um pouco mais sobre a metodologia que você vai aplicar para desenvolver a sua pesquisa. Uhum. É, a metodologia da minha pesquisa é pautada numa análise qualitativa dos dados, né? Pois não. É, pretendo fazer a coleta, né, desses dados por meio da pesquisa exploratória e descritiva. É exploratória porque pretendo fazer revisão bibliográfica dos diversos em planos, diretores ou políticas de inovação dos outros estados da federação. Descritivo no sentido de mapear, descrever os ecossistemas de inovação do nosso estado, né, para qualquer um que pegar esse relatório, ler e conseguir enxergar, né, o nosso estado do Tocantins aí. Descrever também pontos fortes, pontos fracos, gargalos e também as nossas potencialidades, as nossas competências no âmbito da inovação. É de cunho aplicada a minha pesquisa porque eu pretendo desenvolver algo, entregar uma solução, uma possível solução, né, que eu entendo como uma solução, que pode alterar a realidade do nosso estado, que é o Plano Diretor de Inovação para o Tocantins. Muito bem, obrigado pela resposta. Eu vou pegar um trechinho aí que você falou. Você citou possível solução. E eu queria te perguntar que dificuldades ou que barreiras você julga que pode encontrar ao longo da sua pesquisa? Entendi. É,
Eu acredito que quando a gente pensa em limitação, em barreira, a gente tem que imaginar ela durante a pesquisa e, no meu caso, como eu vou entregar um produto após a pesquisa, porque o produto, para ser efetivado, não vai depender só de mim, né? Vai depender, igual eu dependi no mestrado, de uma Assembleia Legislativa apta a me ouvir, apta a me receber e compreender a importância daquilo, né? Foi todo um trabalho que a gente teve, não dependeu só de mim para que existisse hoje um projeto de lei que poderá vir a alterar todo esse sistema de inovação do Estado. Dependeu também ali dos representantes do povo, da academia estar junto, dos doutores ir comigo, da gente sentar, fazer uma aula ali, né, para o legislativo ouvir. Então, acredito que no doutorado nós teremos também essa limitação, né? A limitação durante a pesquisa, a dificuldade vai ser o quê? Vai ser fazer realmente trazer esses atores, né, para dialogar sobre a proposta, a nossa proposta, né, para dialogar, para mostrar as competências e mostrar os gargalos e os pontos fracos e fortes, né? Às vezes, o ator da inovação que está ali no dia a dia, tanto na academia quanto no mercado, quanto na indústria, não consegue ver. Então, nós vamos ter que levar até eles essas entrevistas, a gente vai ter que ter acesso. Então, é, os fatores, não sei, pode ser é, que a gente vai tentar correr atrás, fator econômico, né, para conseguir abarcar o estado todo, nós somos 139 municípios, qual vai ser o formato, né, o formato de fazer essas entrevistas, qual vai ser o formato de trazer aí esses atores da inovação do estado para a minha pesquisa. Então, essa vai ser o desafio, né, eu considero um desafio que pode ser superado, e no pós-pesquisa vai ser a efetividade desse plano. Muito bem, você respondeu a contento. Falou sobre o durante a pesquisa e, sobretudo, falou sobre o pós, sobre a pós-pesquisa. Muito bom. Eu queria entrar um pouco no campo pessoal. Eu queria que você me dissesse qual a relevância para você. Você já está complementando essa pesquisa, alguma afinidade você deve ter com isso. Você já está trazendo essa temática do mestrado, está querendo trazê-la para o doutorado. Algum prazer você tem em pesquisar essa temática? Qual a relevância pelo ponto de vista pessoal? Por que que esse tipo de pesquisa e temática é importante para Cimeia Marinho? Sim, para a CIMEIA, né? Porque para a CIMEIA Marinho é porque eu já desenvolvo essa pesquisa no mestrado. Então, é um tema que faz brilhar os meus olhos, né? Que eu tenho prazer e alegria em estudar, né? Em pesquisar e em escrever também. Em relação à linha do mestrado, desse mestrado, desculpa, desse doutorado, desse programa de desenvolvimento regional, é porque tem uma harmonia, né, dentre todos os doutorados que a gente tem aqui no estado, esse de desenvolvimento regional é o que mais se aproxima e que tem harmonia com o que eu pretendo desenvolver, né, e com o que eu venho estudando. Então, o que me faz escolher mesmo é que esse programa, especificamente o desenvolvimento regional, tem tudo a ver com o tema da minha pesquisa que eu já venho desenvolvendo e que pode contribuir sobremaneira para a governança do sistema de inovação do Tocantins e para a relevância do próprio programa de mestrado também. Isso pode trazer. Então, me fez aí escolher para seguir essa pesquisa neste programa. Muito bem, eu considero respondida a pergunta também. Simei, eu estou quase convencido que a sua proposta de projeto, de tese, é pertinente ao programa, é pertinente para que você venha a lograr êxito nessa etapa de seleção. Eu queria que você me convencesse a te dar uma nota aprovativa. Difícil, Aí eu né, tenho que essa falar em relação pergunta? a mim, né? Difícil nessa pergunta.
Você pode responder em relação a você e por que que você se julga merecedor e por que que você julga o seu projeto merecedor. Essa pergunta vai englobar o lado pessoal e o lado da relevância do projeto. Você vai ter que Entendi. englobar tudo isso em sua resposta. Certo. Bom, eu acredito que essa pesquisa a qual eu me proponho fazer tem total relevância e consonância com o que eu já venho estudando, né? Isso é bom, quando a gente dá continuidade em algo que a gente já está estudando, porque eu já tenho uma bagagem, né? Uma bagagem ali de estudo que vai contribuir. E o que é mais importante é que é de um outro programa, não é nem do mesmo programa, de outro orientador. Então, vai trazer agora uma nova visão, né? Um novo programa. É um programa que conversa com o programa com a pesquisa que eu já fiz, e isso é bom, né? O intuito, então, da minha pesquisa é entregar algo, ou seja, entregar o plano diretor de inovação para o governo do Estado, né? Igual eu entreguei para a Assembleia Legislativa o projeto de lei. Então, eu pretendo entregar esse documento que vai auxiliar o governo na organização do seu sistema de inovação, com o objetivo do Estado avançar no fomento à ciência, à tecnologia, ao empreendedorismo, à inovação, com foco no progresso e no desenvolvimento regional do Estado. Então, eu acredito, assim, que o que eu estou propondo é algo relevante para o socioeconômico do Estado, para a academia e para a minha carreira profissional, né? Que é continuar na pesquisa, ter o doutorado e entrar para professor universitário. É isso. Muito bem, respondida a contento. Ela falou do campo profissional, do campo científico, do campo voltado para o social, que no caso é a questão governamental, né? Pelo menos você vai fazer o resultado chegar até lá, né? A sua parte é cumprir isto, né? Se vai ter efetividade aí já não cabe a você, como você falou anteriormente. Fiz aqui algumas anotações lá da sua apresentação e eu queria passar para você. Tudo bem? Tudo bem. Sobre a sua apresentação, considero que foi ok. Você falou nome, titulação, onde fez graduação, onde fez mestrado, falou a sua atual função profissional. Foi muito bem em relação a isso, cumprimentou a banca formalmente, normalmente. Essa questão da apresentação inicial é muito importante, porque às vezes, pelo nervosismo, a pessoa já adentra logo ali na pesquisa em si, já vai para tudo e esquece a apresentação formal. Você fez isso muito bem. Você demonstrou segurança durante toda a sua apresentação, É que bom. segurança também nas respostas, falou com propriedade de quem já carrega essa pesquisa desde o mestrado, com essa nova lacuna, mas já carrega essa temática e tem segurança para falar sobre isso. Falou muito bem, sempre com simpatia, sempre com um sorriso ao final das falas. Isso também é importante, vai para o campo da segurança também. Tá? Você falou muito bem sobre a justificativa, você justificou muito bem o porquê da sua pesquisa, o porquê da continuidade. Eu forcei você ao longo das perguntas para puxar o máximo de relevância possível, mas você apresentando dessa forma, muito provavelmente a banca não tenha o que te perguntar sobre relevância, porque você deixa claro. Você fez uma apresentação, como eu disse, em 9 minutos, que falou tudo sobre o que consta em 22 páginas do seu projeto. Você falou muito bem em 9 minutos, tá? É, esse aqui até pareceria o vídeo 2, mas você já vem para o vídeo um, que é o vídeo dos prováveis erros, mas você já vem
com um diferencial muito bom, até já, porque já teve a experiência do mestrado, já tem essa bagagem acadêmica e já, tanto pelo lado profissional também, que já traz muito fortemente essa segurança no seu falar e propriedade naquilo que você diz. Eu queria só corrigir um pouquinho o seu enquadramento de tela em virtude de ser uma arguição online, né? É online a Sim. sua, e nessa entrevista, só para que você pudesse se posicionar enquadrada, isso, com a mesma diferença de um lado para o outro, seu fundo aí está neutro, está muito bom, tranquilo, não tem chance de ninguém passar correndo aí atrás. Tem não. Tá bom? Você falou muito bem sobre a ligação, sobre a harmonia, o termo que você usa no seu projeto, sobre a harmonia que o teu projeto tem com a linha que você busca, a linha de pesquisa que você está trabalhando. E você falou uma coisa muito bonita e importante agora há pouco. Você mencionou que o seu mestrado ele vinha de uma outra instituição, de um outro orientador, e esse casamento é importante, com uma nova instituição, com uma nova orientação, para fazer exatamente o que eu tenho falado aqui para você, ver a coisa por um ângulo diferente, né? Isso, com certeza, vai somar satisfatoriamente para o seu projeto. Na verdade, só vai somar essa nova cabeça que vai te orientar, esse novo programa, essa nova linha, ainda que seja tudo dentro da mesma linha, né, de pesquisa, você não vai sair da temática, mas vai ter outros olhares sobre essa temática. Certo. Isso é importante. Você discursou muito bem sobre o referencial teórico na sua apresentação, trouxe muito do referencial teórico que vai fazer parte da sua pesquisa. Simé, outro ponto importante, né? Você fala muito bem sobre o papel do Estado e a forma que você pode contribuir, sobretudo na pergunta que eu fiz a você sobre essa questão da importância do texto acadêmico se transformar numa espécie de contribuição para que possa trazer essa inovação para o Estado, trazer melhoria de alguma forma e se transformando em políticas públicas. Pergunta esta que foi respondida muito bem por você. E você faz muito bem essa ligação dessa proposta de políticas públicas dentro do seu referencial teórico, tá? Eu que analisei o seu projeto, vi que você faz muito bem esse casamento, sempre voltando para essa questão das políticas públicas. Por isso, eu me vi obrigado a te perguntar se você realmente sentia que era uma espécie de política pública, esse documento que, ao final, você planeja entregar. Pelo menos é o fruto do desejo do seu projeto, né? É uma coisa que eu gosto muito em apresentações de projeto de pesquisa, de TCC, seja do que for, é as ligações, a coesão em que se dá às falas. E você faz isso muito bem. Não parece aquele texto que é topicalizado, por assim dizer, agora eu vou falar justificativo. Aí, pá, fala justificativo. Ou agora eu vou falar sobre os meus objetivos específicos. Não, você foi intercalando muito bem. E aqui eu já trago para as pessoas que me acompanham no canal essa ideia. Se você não percebeu, você volta lá na apresentação inicial da CIMEA para Que ver legal. as intercalações. Por exemplo, ela estava falando ali uma seção do projeto. Aí trouxe um conectivo, trazendo, então, por esses motivos, o meu objetivo geral torna-se esse, ou
foi escolhido esse, aí daqui a pouco vai intercalando o texto, assim, trazendo essas ligações, sem que precise que pareça, sem que pareça que é aquela apresentação de seminário que a gente faz ainda lá na Uhum. graduação, muito blocada, assim, cheia de trechos em que parece até que a pessoa diz assim, a minha fala foi só até aqui, ou algo do tipo. Não, você tem que dar essa ligação entre as partes que você está falando, com esses conectivos de ligação, e você faz muito bem, então, por isso, ou então traz um contraponto, um entretanto, uma finalização, portanto, algo assim, sempre intercalando, e eu recomendo que assistam novamente a fala da Cimeia, porque ela fez isso muito bem, tá? Eu queria te chamar a atenção por uma coisinha aqui. Eu sei que o seu projeto é um projeto extenso, é um projeto que, por exemplo, você traz muitos teóricos e eu percebi isso muito nos objetivos, porque você trouxe os objetivos específicos. Você falou sobre o objetivo geral e os objetivos específicos, e aí você citou os seis. E aí seria muita crueldade da minha parte que você não tivesse lendo os seis objetivos específicos. Por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes parece muito claramente que você está recorrendo à leitura. Não é um pecado você recorrer a algo para te lembrar aí de algumas informações, por exemplo, como essa que eu acabei de citar. Seus objetivos são longos e são muitos. Ou um nome específico de um teórico X ou tal, mas para que não pareça em muitos momentos que você está lendo. Olha, já que é uma. Porque às vezes a gente está numa entrevista ou numa sala virtual, a gente fica olhando muito para a pessoa, né? Que você é o interlocutor. Por exemplo, às vezes eu Sim, estou olhando aqui para ti e imagino que você está olhando para a minha imagem aí. sim. Mas na hora da apresentação, na hora das respostas, que você centralize sempre o seu Uhum. olhar para a câmera, Para cima. para cima. Não sei se a tua câmera fica a luzinha acesa. Aqui, às vezes, eu fico perturbadinho com ela, eu tenho que ficar lembrando de sempre ficar olhando para a luzinha acesa ali. Ah, E para não parecer que você está com o olhar desviado por alguma coisa. Sobretudo na hora da apresentação. Recorra, não estou dizendo, entendi. não recorra a um papel, seu papelzinho de cola, ou a um computador ali do lado, ou a um texto aberto. Não estou dizendo isso. Mas o mínimo possível, o mais Entendi. discreto possível, ali no, num bater de pestanas, como diz no Uhum. Nordeste, no meu Nordeste, e aí que seja discreto, mas não foi um pecado, não foi uma falha. Eu Uhum. só não quero que se transforme numa falha, mas não foi uma falha. Mas Entendi. eu tenho que puxar a sua orelha quanto a isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. É, você fala bem também do resultado, você falou do produto. Eu insisti por diversas perguntas, por quê? Porque o diferencial da sua pesquisa, no que eu entendi, é a entrega desse resultado. É você fazer com que o resultado chegue até o órgão de interesse. O diferencial da sua pesquisa é esse. E eu insisti em várias perguntas. Você falou muito bem sobre o relatório, sobre o documento, sobre esse produto. Você tem propriedade para falar sobre ele, para dizer qual é o benefício final dele. Eu fiz essa pergunta por vários anos, até por aspectos pessoais, acadêmicos, sociais, e você respondeu a contento. A metodologia, para mim, é um diferencial no teu projeto. Você até trouxe imagem lá com a figura, com o passo a passo que você pretende executar, foi muito bem aplicado no projeto. Eu insisti em várias perguntas também relacionando isso. Como é que você vai
obter os resultados, como é que você vai fazer o passo a passo da sua pesquisa, tá? E eu insisti bastante nisso. Outra coisa em relação ao programa, qual a relevância ou qual a relação que você entende que o seu projeto tem com a linha de pesquisa? É algo que a gente via muito que fosse inserida ali pela introdução. Hoje, a maioria dos programas estão trazendo como seção realmente do projeto, ou um anexo do projeto, para que você diga realmente qual a relação do projeto de pesquisa com a linha de pesquisa. Está se tornando, ao longo do tempo, uma seção do projeto, ou um anexo do projeto de pesquisa. Para mim ficou claro no seu projeto e nas suas respostas que tem bastante relação com o projeto, com a linha de pesquisa. Gostei muito do seu agradecimento ao final. Às vezes é um pecado a pessoa chegar, faz uma apresentação brilhante ali nos seus 5, 10, 15, 20 minutos e aí conclui dizendo, é isso. Então você finalizou muito bem. Você mencionou um agradecimento à banca, você externou que estava à disposição da banca para a arguição, para possíveis questionamentos. Isso é importante. O fecho, eu prezo muito pela questão da apresentação, você tem que fazer uma apresentação bem feita, você vai falar de você, vai falar da sua titulação, discretamente da sua vida profissional. E você também falou sobre, começou com o título do seu projeto, que é importante. Ah, professor, mas tem tudo isso, eles estão com o projeto na mesa deles. Mas tem que falar, você tem que fazer uma apresentação formal, como se eles não soubessem nada sobre aquilo, tá? Eu sempre bato em cima de outro ponto também importante, que é uma falha muito grande. Você não cometeu essa falha em nenhum momento, mas eu sou obrigado a lembrar para os inscritos e para que você também não cometa essa falha, que às vezes a pergunta está tão óbvia que você já citou rigorosamente no seu projeto. Está lá no seu projeto rigorosamente do jeito que foi a pergunta que a pessoa da banca falou. Por exemplo, Cimeia, você pode falar um pouco mais, ou você pode me dizer qual é o tipo de pesquisa que você vai realizar? Aí a pessoa responde assim, aí a Cimeia responde, de acordo com como eu coloquei no meu projeto, eu bato muito em cima disso. Nunca falar dessa forma. Por quê? É como se você dissesse para a banca: olha, eu já escrevi no meu projeto, você não prestou atenção que estava no meu projeto e tá fazendo essa pergunta, Verdade. tá fazendo essa pergunta besta? Então, responda sem que pareça que você já inseriu no seu projeto. Ah, por que que ele está me perguntando sobre o objetivo geral da minha pesquisa se está lá escrito no meu projeto? Ora, mas a pessoa quer saber, quer ouvir de você, porque de repente na sua fala vai ter aquele pouquinho a mais que de repente não ficou claro lá Verdade. no que você inseriu como objetivo geral ou como a sua pesquisa. Tudo bem que o examinador, a examinadora poderia ter dito assim: você pode falar um pouquinho mais claro como vai ser o tipo da sua pesquisa? Então, percebe que já foi um pouco diferente, porque ele falou um pouquinho a Sim. mais. Ou seja, alguma coisa ele entendeu. Só queria que você clareasse um pouco mais sobre aquela determinada situação lá do Ele quer projeto saber que se não foi eu ficou mesmo muito que claro. escrevi, né? Muito bem, você chegou onde eu queria, porque Eles entendem tudo que está lá, infe- mas eles inf- querem saber se fui eu que escrevi. infelizmente A no pesquisa meio é minha. acadêmico a gente vê muito isso.
É, Eu que trabalho com revisão de texto, com orientação, a cada dia eu recebo propostas indecorosas, propostas Deus. indecentes sobre isso. Eu tenho que ser delicado, mas dá vontade de dizer outras coisas. Eu digo, olha, por um ponto de vista, primeiro, cristão, ético, Sim, é crime. Eu tenho que falar que é penal. crime. Eu estou aqui diante de um advogado, é crime. Eu tenho que falar isso para a pessoa. Meu Mas eu Deus. recebo essas propostas. Então, você falou muito bem. Eles querem saber se realmente você escreveu aquilo ali. Você sabe o que que você escreveu, ainda que eles sintam segurança na sua apresentação, se for o caso, no seu caso é, mas se for o caso da pessoa, mesmo sentindo segurança, eles vão sabatinar em cima do projeto, mesmo estando tão claro. E as perguntas vão ser direcionadas especificamente justificativa, relevância, referencial teórico, vão bater em cima do objetivo. Por que esse objetivo na sua pesquisa? Tá? Essas perguntas são clichês, mas são as perguntas que acontecem. É claro que numa sabatina de doutorado, eles podem pegar um pouco mais pesado, podem puxar um pouco mais, e quem está assistindo esse vídeo que vai para uma sabatina de mestrado, está ganhando pontos na frente, porque eu tentei ser um pouco mais ríspido até, mais rigoroso aqui com a Cimeia, para puxar um pouco mais dela, porque eu sei que eles vão puxar, tá? Então, quem está aí preparando-se para o mestrado já está pegando uma simulação um pouco mais forte, um pouco mais puxada ali, para que a pessoa saiba se sair. E aqui não porque estou ao seu lado aqui virtualmente, mas você se saiu muito bem. Eu compreendo que pela sua experiência, Obrigada. pela vivência profissional, você se saiu muito bem, tá? E eu, você teve, para fechar aqui, as suas respostas foram diretas, foram objetivas, não foram respostas longas, porque às vezes a pessoa ela se prende a tentar responder o examinador de várias formas possíveis. Respondeu a pergunta a contento, e aí é aquela ideia do ou seja. O ou seja é dispensável nesse tipo de resposta. Respondeu de forma direta, objetiva? Respondeu, pronto. Não precisa ficar, ou seja, aí dá a mesma resposta de outra forma. Você está tratando com um examinador, não é o seu caso, você está tratando com um examinador que já entende sobre aquela temática, que já entende sobre o meio acadêmico. Não precisa ficar dando voltas para responder a mesma coisa de diversas vezes, tá? De diversas formas, perdão. Entendi. Ou seja, aí fala de outra forma. Ou seja, fala a mesma coisa de outra. Ele já entendeu na primeira. É cansativo, né? Ele já entendeu na primeira. A pessoa já. Então, o que eu quero dizer é isso, você foi direta, você foi curta, objetiva, a resposta, por isso que eu estava dizendo, respondeu a contento, respondeu de forma direta, porque eu já vi caso da pessoa ser cortada. A pessoa, o examinador diz, eu já entendi. Aí não tem essa necessidade de pegar uma pancada desnecessária, porque fica chato. Desestabiliza, né? Com certeza, o resto da entrevista foi perdido. O resto da entrevista a pessoa não consegue fazer mais nada, né? Então é só para que, como eu disse, não for o seu caso, mas para que o inscrito ou inscrita do canal entenda. Respondeu, beleza, respondeu. Não tenta clarear a resposta, não, tá? Eu não estou falando sobre as diversas formas de pergunta que eu fiz a mesma pergunta, não é isso. É a resposta. Não precisa ficar dando rodeios para falar o que você já falou nos primeiros 20 segundos da resposta. Respondeu ali em 20 segundos, 30 segundos, foi o Pronto. suficiente para responder? Nada de ou seja, nada de dizer o que eu quero realmente dizer, aí diz a mesma coisa de outro jeito, não precisa.
a pessoa já entendeu. A não ser que ela diga, eu não entendi. Aí você tem que ver como é que você vai responder novamente, Aí né? sim, De outra tem que fazer forma, aí uma. sim, mas nada de ou seja, nada de que o que eu realmente quero dizer é isso. Respondeu e um abraço. Simeia, eu agradeço a sua apresentação, agradeço as suas respostas e tenho certeza de antemão, mesmo sendo o vídeo número um da simulação, tenho certeza que já contribui bastante, tanto pela postura, pela fala, pela segurança que você demonstrou ao longo da sua apresentação. E também as respostas, que foram diretas, demonstrando sim que o projeto é seu, demonstrando sim por que você pretende realizar essa pesquisa. Então, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha somado a você, que já está muito preparada, mas que tenha somado a você. Muito obrigado, Simé. Eu que agradeço, professor. Encontrei o professor no YouTube, o Sandro, e estou muito feliz por ter encontrado o senhor, né? Me sinto agora bem mais preparada depois dessa sabatina. Foi muito bom. Eu indico, vou indicar, viu? Obrigada, professor. Muito obrigado, Simé. Deus abençoe. Vai dar tudo Amém. certo, viu? Voltamos. Vocês que estão Amém. acompanhando esse vídeo, depois aí vocês procurem no canal que vai ter a volta dela, segundo vídeo, tá? Certamente, como eu disse, já está muito preparada, mas ela vai fazer aí algumas pequenas lapidações e vai seguir em frente. E voltará, viu? Promessa de voltar aqui nos comentários para falar o resultado, tá bom? Ah, sim, tá bom. Obrigado pela participação e você que está com a gente, muito obrigado por ter assistido até o final dessa sabatina, dessa entrevista com a Cimeia Marinho, uma candidata real a um mestrado lá no Tocantins, aí no centrão do nosso país. É o estado mais novo do país, né? Sim. Muito bem, eu não faltei essa aula de geografia, né? Não, Obrigado é um pela lindo participação. estado, viu? Ah, que bom. Eu não conheço ainda. Conheço ali a vizinhança, conheço Brasília, ali o Ah, Pará, olha que aí, fica também o é pertinho. Ó, convite. tô nas vizinhanças. É a cidade mais linda do Brasil, Olha, Palmas. eu também, Planejada. a gente não vai discutir sobre isso. Eu digo que eu digo isso também do Piauí, viu? Pronto. Quero ir aí conhecer. Pois muito bem, Simé, muito obrigado pela participação. Um grande Eu que abraço. agradeço. Outro professor, obrigada. Muito obrigado você que assistiu até agora. Se você ainda não é inscrito no canal, já peço a gentileza de você fazer a sua inscrição, deixar um comentário. Muito obrigado e a gente se vê na aprovação.